Então vamos lá. Correção da revisão 1, as 5 questõezinhas de regra de 3, da 11 até a 15. Serão 4 questões de regra de 3 simples. E a última, o desafio, a 15, vai ser uma questão de regra de 3 composta. Então vamos lá. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer para resolver uma questão de regra de 3? É a gente elaborar o esqueminha. Vamos lá ler a questão. Questão 11. Se 15 operários realizam um serviço em 30 dias, quantos dias 10 operários levariam para realizar o mesmo serviço? O que a gente vai fazer? Dias em cima de dias, operários em cima de operários. Se 15 operários realizam um serviço em 30 dias, então, quantos dias 10 operários realizariam o mesmo serviço? Ou seja, aqui faltam os dias, então a gente vai botar um x. Vamos analisar então. Se aumenta a quantidade de operários trabalhando na obra, o tempo que vai levar para completar a obra vai diminuir, certo? Então essa questão vai ser uma questão inversamente proporcional. Uma regra de 3 inversamente proporcional. Então o que a gente vai fazer? Vai simplesmente pegar aqui e fazer. Fazer aqui desse lado. Vai fazer 15 sobre 10 igual a... Aqui tem aquelas regrinhas de multiplicar cruzado, multiplicar reto, mas para preparar vocês para as regras de 3 compostas, vamos fazer da seguinte maneira. Em vez de falar de multiplicar cruzado e multiplicar reto, a gente vai simplesmente, quando for diretamente proporcional, a gente só botar uma fração igual a outra, e na inversamente proporcional a gente vai inverter a segunda fração. Então vamos lá. Se aqui é 30 sobre x, como é inversamente proporcional, a gente vai inverter. Então vai ficar x sobre 30. E aqui na regrinha de igualdade de frações, a gente vai simplesmente multiplicar cruzado. Mesmo sendo inversamente proporcional, a gente só vai inverter a segunda fração e vai multiplicar. Então vamos lá. X vezes 10 é 10x igual a 15 vezes 30. 15 vezes 30 é 450. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e passar o 10 para o outro lado. Se o 10 está multiplicando o x, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar x é igual a 450 sobre 10, 20, corta o zero tanto em cima quanto embaixo. Então vai ficar x é igual a 45. Então vamos lá. A gente vai pegar aqui. Se 15 operários realizam um serviço em 30 dias, 10 operários vão realizar um serviço em 45 dias. Essa foi a questão 11 de regra de 3. Questão 12. Vamos lá para a questão 12. Se 3 máquinas produzem 100 peças por dia, em um dia quantas máquinas no mínimo serão necessárias para produzir 350 peças? Observação, não existe meia máquina. Então vamos lá. Se 3 máquinas produzem 100 peças por dia, em um dia, quantas máquinas, no mínimo, serão necessárias para produzir 350 peças? Então, o que a gente quer saber é o número de máquinas. Então, embaixo do 3, a gente vai botar um x. Então, vai ficar 3 máquinas produzem 100 peças, x máquinas produzem 350. O que a gente vai fazer aqui? Vai primeiro verificar se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Se o número
Se o número de máquinas aumenta, o número de peças produzidas também vai aumentar, vocês não concordam? Então, se um aumenta e o outro também aumenta, então é uma regra de 3 diretamente proporcional. Então, o que a gente vai fazer? Vai simplesmente botar no mesmo esqueminha, em fração, 3x igual a 100 350. 100 sobre 350. Vamos lá então. O que a gente vai fazer numa igualdade de fração? Multiplicar cruzado. Então vai ficar 100x igual a 3 vezes 350. 3 vezes 350, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 3, 9. 1050. E o que a gente vai fazer? Vai deixar o x isolado. Então vamos fazer x igual a 1050. Se a gente vai tirar o 100 daqui, o que a gente vai fazer? O 100 está multiplicando, a gente vai passar para o outro lado, dividindo. Então vai ficar 1050 sobre 100. O que a gente pode fazer? Pegar esse número aqui e andar duas casas decimais, porque são 2 zeros. Então vai ficar x é igual a, repete o 1050, anda uma casa decimal, vírgula, e anda duas. Vai ficar 10,5. X é igual a 10,5. Só que com a observação lá do exemplo que a gente teve, não existe meia máquina. Então a gente vai ter que fazer o quê? Se 10 máquinas e meia produzem 350 peças, no mínimo vai precisar 11 máquinas, correto? Por quê? Porque não existe meia máquina. Vai precisar mais do que 10. Qual é o número mais perto do que 10 maior que 10? 11. Então, o x aqui vai ser 11. Porque não existe meia máquina. Então vai ter que arredondar para cima. Então, 3 máquinas produzem 100 peças e 11 máquinas vão produzir 365. Então vamos lá para a questão 13. Questão 13 da revisão 1. Essa questão aqui, na primeiro PDF que eu mandei, ela estava errada o número. Mas agora eu já mandei a corrigida para vocês aí. Vamos lá então. Ela fala que em uma casa de 425 metros quadrados foram necessários 5 baldes para realizar a faxina. Quantos baldes serão necessários para fazer a faxina de uma área de 255 metros? Então, embaixo do 5 a gente vai botar um x. 425 metros são necessários 5 baldes e 255 metros vão ser necessários x baldes. A primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar se é diretamente ou inversamente. Se a área que precisa limpar aumenta, o número de baldes vai aumentar, certo? Porque vai precisar de mais água para mais espaço, para limpar mais espaço. Então é diretamente proporcional. Então a gente simplesmente só tem que botar as frações normais aqui. 425 sobre 255 igual a 5 sobre x e multiplicar cruzado. Vamos lá então. 425 sobre vezes x, 425x. 5 vezes 225, 255. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 5, 25. Mais 2, 7. 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12. Então vai ficar
705 1.275 no caso, porque é 1275, então vamos lá. Então a gente vai ter que deixar o x isolado. Vamos lá então deixar o x isolado. X igual a 1.275. Se o 425 estava multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. E agora, o que a gente faz? Como é um número muito grande, não vai dar para a gente dividir normalmente. Então, como é que a gente pode fazer? A gente pode ir multiplicando o número. Multiplica o 425 por um número até chegar em 1.275. Ou aproximado, se não for um número exato. Vamos lá então. 425 vezes 2 é 850. Então ainda não é 3. 425 não é 2, quer dizer. 425 vezes 3 é 25 vezes 3, 75. 4 vezes 3, 12. Então a gente descobriu que 1.275 dividido para 425 é 3. Então x é igual a 3. Então aqui temos o quê? Se para 425 metros quadrados são necessários 5 baldes para fazer faxina, então em uma área de 255 metros quadrados são necessários 3 baldes para fazer a faxina. Então vamos lá para a questão 14 de regra de 3. Questão 14. Um automóvel em velocidade constante de 80 km por hora finaliza um trajeto em 3.600 segundos. Quantos segundos ele levaria para percorrer esse mesmo trajeto na velocidade constante de 120 km por hora? Então vamos lá. Um automóvel em velocidade constante de 80 km por hora finaliza um trajeto em 3.600 segundos. Quantos segundos se levaria para percorrer este mesmo trajeto na velocidade de 120 km por hora? A gente quer saber os segundos, então vamos botar um x aqui. Então, 80 km por hora ele percorre em 3.600 segundos e a 120 km por hora ele percorre em x segundos. Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Primeiro a gente vai ver se é diretamente ou inversamente proporcional. Vamos lá então. Se a velocidade que o carro está andando sobe, o tempo que ele vai levar para chegar em um determinado local vai diminuir. Ou seja, quanto mais rápido ele for, menor vai ser o tempo que vai demorar para ele chegar. Então, quanto maior a velocidade, menor o tempo. Então, vamos lá. É inversamente proporcional. Como é que a gente vai fazer? Como eu já disse, preparando para a questão do desafio, que é uma questão de regra de 3 composta, em vez de a gente multiplicar reto, a gente vai inverter a fração e multiplicar cruzado. Vamos lá então. 80 sobre 120 igual a... A gente vai inverter, então vai ser 3.600 sobre x, invertido vai ficar x sobre 3.600. E agora multiplica cruzado. Então vai ficar 120x, 80 vezes 1.300, 8 vezes 6, 8 vezes 6, 64 menos 16 é 58.
58 não, 56. Vamos fazer, então, ela na multiplicação normal, só pra ir mais rápido do que de cabeça. 3.600 vezes 80. 0, 0, 0. Eu vou botar o 0 aqui. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 6. 8 vezes 3 é 24. Vezes 6 é 48. Põe 8 sobre o 4. 8 vezes 3, 24. Mais 4, 28. 288. Então vamos lá. Vai ficar como? 120x é igual a 288. 28.800 no caso. Não, 288 mil mesmo. 288 mil. São 3 zeros. 288 mil. Como é que a gente vai fazer? Vai deixar o x isolado. Se o x vai ter que estar isolado, então vai ser x igual a 288 mil. E o 120 que estava multiplicando o x vai passar para o outro lado, dividindo. 120. Como é que a gente pode fazer isso aqui? A gente vai cortar os zeros. Vai ficar 28.800 dividido para 12. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Vamos fazer uma divisãozinha. Vamos lá então. 228.800 dividido para 12. Aqui dá 2. 2 vezes 12, 24. 24. 28 menos 24. Dá 4 aqui. 4 desce 8, 48. 48 dividido para 12 é 4. 4 vezes 12, 48. 48 menos 48, 0. E sobrou 2 zeros, então a gente vai pôr 2 zeros aqui. Deu 2.400. Então, x é igual a 2.400. Então, se um automóvel numa velocidade constante de 80 km por hora finaliza um trajeto em 3.600 segundos, se ele tivesse uma velocidade de 120 km por hora, ele finalizaria em 2.400 segundos. Então, essa é a resposta da 14 da revisão de regra de 3. Então vamos lá então para a questão número 15 da revisão 1, que é o desafio de regra de 3. Vamos lá então. Uma empresa compra marmitas congeladas para os seus funcionários. Ela tem 15 funcionários e compra 1.350 marmitas que duram 30 dias. Se a empresa contratasse mais 5 funcionários e 150 marmitas estragassem, quantos dias durariam as marmitas? Então vamos lá, fazer o esqueminha. Uma empresa compra marmitas congeladas para funcionário. Ela tem 15 funcionários e compra 1.300 marmitas. 1.350. E essas marmitas duram 30 dias. Se a empresa contratasse mais 5 funcionários, ou seja, 15 mais 5, 20 funcionários. Se a empresa tivesse 20 funcionários e 150 marmitas estragassem, ou seja,
1.350 menos 150 porque estragou, ou seja, 1.200 marmitas. Quantos dias durariam as marmitas? Aqui já vem uma questão diferente. Lá na regra de 3 simples, vocês poderiam observar que tinham somente 2 grandezas. Aqui temos 3. Isso é uma regra de 3 composta. Como é que a gente vai fazer isso? A regra de 3 composta, a gente vai ter que analisar as outras grandezas em relação à grandeza com a incógnita, ou seja, a grandeza com o x, que é o número que a gente quer descobrir. Então vamos lá, vamos atribuir uma seta para esse número, para essa grandeza, a grandeza dos dias. Daí, se for inversamente proporcional, a gente põe a seta para baixo. Se for diretamente proporcional com os dias, a gente põe para cima. Vamos lá então. Vamos analisar primeiro os funcionários. Se aumenta a quantidade de funcionários, a quantidade de comidas que eles comem, tipo, por exemplo, se for a mesma quantidade de comida, então os dias vai diminuir. Por quê? Se tem um estoque de comida, por exemplo, 15 funcionários estão comendo aquele estoque, o estoque vai durar uns 40 dias. Se aumentar o número de funcionários, o mesmo estoque não vai durar mais os 40 dias, vai durar menos. Ou seja, quanto mais pessoas tem para alimentar, menos dias a comida vai durar. Então é inversamente proporcional. Então a setinha para baixo nos funcionários. E agora aqui, a grandeza das marmitas. Se o número de dias aumenta, o número de marmitas também tem que aumentar, senão não vai dar para alimentar durante aqueles dias. Então, se o número de marmitas aumenta e o número de dias também aumenta, então o número de marmitas é diretamente proporcional com o número de dias. Então, como é que a gente vai montar agora? Primeiramente, a gente vai botar o número com a incógnita já separado. Vamos lá então. 30x e vai botar igual a... Agora a gente pega o número de funcionários, ele é inversamente proporcional. Então o que a gente tem que fazer? Tem que inverter a fração. Ali é 15 e 20, então o invertido vai ficar 20 e 15. E aqui a gente vai botar vezes e vai botar a próxima fração. Qual que é a próxima fração? 1.350 sobre 1.200. Aqui, a grandeza das marmitas, ela é proporcional, ela é diretamente proporcional com a grandeza dos dias. Então ela vai chegar aqui sem alterar nada. Vai ficar ali a 1.350 sobre 1.200, aqui vai ficar também 1.350 sobre 1.200. Como é que a gente vai fazer isso? É só resolver. Que não é aquela questão que teve de acho x. Só que esse aqui é um pouquinho mais diferente. Vamos lá então. Vamos apagar em algum lugar? Não, não precisa não. Vamos aqui então. 30x é igual a 20 vezes 1.350. Primeiramente, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode cortar esses zeros. O zero de 1.350 e um zero de 1.200. Que aí vai ficar 135 e 120. Agora a gente tem aqui 20 vezes 135. 20 vezes 135 é 2 vezes 5, 10. 2 vezes 3, 6. Com 7. 2 vezes 1, 2. 270. E mais um zero, 2.700. Mais um zero do 20. 2.700. Então ficou. Vamos lá então.
Agora 15 vezes 120. 15 vezes 120, vamos fazer no cantinho aqui, 15 vezes 120. Vamos fazer 15 vezes 12, a gente põe um zero no final. 15 vezes 12. 2 vezes 5, 10. Mais sobe 1. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Então ficou 0. 3 mais 5, 8. Desce o 1. E aqui mais um 0, porque aqui é 120. A gente tem que acrescentar o 0 que a gente tirou. Então ficou 1.800. 1.800. E agora, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode cortar 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Ficou 30 sobre x é igual a 27 sobre 18. O que a gente pode fazer? Multiplica cruzado agora, que só ficou 2. Então vai ficar 2x igual a 30 vezes 18. Como que é 30 vezes 18? 3 vezes 8 é 24. E 3 vezes 1 é... Pera. Não. É x vezes 27. É 27x. Agora sim. 30 vezes 18. 3 vezes 8 é 24. 3 vezes 1, 3. 3 mais 2, 5. 54. Mais um 0, 540. Agora basta a gente pegar o x, deixar sozinho. E passar o 27, tá multiplicando, passar ele dividindo. X igual a 540. O 27 vem dividindo. Como é que a gente vai resolver? Fazer o esqueminha aqui do lado. Dá pra ver aqui? Ainda dá. 540. 540, 27. Assim, quando não dá pra dividir, a gente pega o 54. 27 vezes 2 é quanto? 27 vezes 2 é 54. Então, aqui vai dar 2. 2 vezes 27, 54. 54 menos 54, 0. Põe o 0 aqui no final. Então ficou 20. Então, no caso, x é igual a 20. Então, aqui vai ficar como? O x é igual a 20. Então, como é que fica a nossa questão? Se 15 funcionários, se uma empresa que tem 15 funcionários compra 1.350 marmitas e elas duram 30 dias, se a empresa tivesse 20 funcionários e comprasse 1.200 marmitas, elas durariam 20 dias. Então, essa foi a questão do desafio de regra de 3 composta. Explicar aqui mais uma vez, quando for regra de 3 composta, você analisa todas as outras duas grandezas ou mais grandezas que tiver, possivelmente. Você analisa elas em relação à grandeza que tem um x. Daí você põe a grandeza que tem um x aqui separado. As grandezas que forem inversamente proporcional você vai inverter. E as que forem diretamente proporcional você só vai multiplicar por elas mesmas, aqui no caso. Porque ficou, ali era 20, era 15 e 20, e aqui ficou 20 e 15. Ali era 1.350 e 1.200, aqui ficou 1.350 e 1.200. Então a única diferença da regra de 3 composta é que ela você vai ter que pegar mais de uma grandeza. Mas, basicamente, é como se fosse resolver uma questão de encontre o x. Bem facinho.
Então, essas foram as questões de regra de 3 da revisão 1.